Esse é um daqueles vídeos excelentes para você entender que o único jeito de acabar com a corrupção é tirar dinheiro da mão de político, porque você já parou para perceber que praticamente todos os escândalos de corrupção que a gente viu, sem contar os que a gente não viu, tiveram as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União ou do Estado? Porque caso você não saiba, existe uma coisa chamada Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas dos Estados, né? Do estado cada um tem o seu, e São Paulo tem um municipal também, é uma longa história, mas enfim. E a função desses tribunais é, bom, inspecionar as contas. Então o Tribunal de Contas da União inspeciona as contas da União e o Tribunal de Contas do Estado inspeciona as contas do governo do Estado, dos municípios também, licitações e tudo mais. Ou seja, mexeu o dinheiro, vai ser inspecionado lá dentro. E aí você me pergunta, mas Rafael, peraí, você quer dizer que existe um Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, cuja função é inspecionar isso tudo para ter certeza que não vai ter nenhuma corrupção? Bom, então você quer me dizer que todos esses escândalos de corrupção, Cabral, tudo isso que aconteceu, toda a galera que tá presa, tudo isso aí passou voando. Passou, aprovado, estrelinha no caderno. Nem nada encontrado. Esse é um negócio pra você entender. Cara, existe essa instituição. Ela é pra fiscalizar contra a corrupção e tudo mais. Mas não pega nada, né, cara? Engraçado. Aí você pode dizer, não, já sei o que tá acontecendo nesses tribunais de contas. Falta recurso, certo? É tipo o orçamento lá do Museu Nacional. Tem isso aqui de dinheiro pra inspecionar. E os caras não conseguem inspecionar todas as contas, né, do Estado, da União, das licitações e tudo mais. Bom, não. Na maior parte dos estados, os tribunais de contas do estado tomam 80% do orçamento do legislativo, né? O Tribunal de Contas está junto do legislativo, mais ou menos 80% é o orçamento disso. Só no estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado tem um orçamento de 600 milhões de reais. Cara, me dá 60 milhões. Não, você pode me dar os 600 também, eu aceito. Mas me dá 60 milhões e eu vou montar uma equipe para fazer a auditoria das contas do Rio de Janeiro, né? Acesso completo, como o mesmo poder que os caras têm. Vamos ver o que a gente acha com 60 mil. O resto, sei lá, pode torrar, devolve pra galera, tanto faz, dane-se, não importa. Ou assim, você fala, peraí, mas escuta, vamos ser estado eficiente aqui, certo? Se passa todas as porcarias de corrupção e custa 600 milhões de reais pra inspecionar, fecha o negócio e economiza 600 mil, porque vai passar igual mesmo, dane-se, certo? Qual que é a lógica a partir desse ponto? Não, é um custo gigantesco. Vocês terem uma noção também, não é só Rio de Janeiro. No estado do Amazonas, o legislativo do Amazonas, do estado, custa 222 milhões de reais, desses 185 milhões de reais são Tribunal de Contas, bichão. É pra ver, abrir um monte de papel lá e não encontrar nada. Falar, não, estamos só vendo aqui, conferindo. Mas tá tudo pianinho. Não tem político desviando, fazendo bagunça no orçamento aqui. Aí você fala, mas o que será que acontece então com esses tribunais que eles não funcionam? Cara, é muito simples. É você entender assim, apontamento. O Tribunal de Contas da União, 2/3 é apontado pelo Legislativo e 1/3 pelo Executivo. Que é quem o Tribunal de Contas da União tem que inspecionar. Imagina que você tem assim. Imagina que você descobre que o Judiciário Penal do Estado de São Paulo é nomeado pelo PCC. Aí todo mundo é inocente, você fala, pô, que bom, né? Não tem criminalidade no Estado, claramente, não tem nenhum problema. Cara, é uma bizarrice gigantesca isso. Os caras são apontados, mas daí você pensa, não, mas peraí, por que eles passariam, vamos pensar como político, certo? Você quer roubar, por que você passaria uma lei que vai nomear um cara que vai te inspecionar que não é seu amigo? Por quê? Por que você faria isso? Qual é a lógica? Não tem nenhuma lógica. E nos estados, mas tem que ter um cara de carreira e tem que ter um cara do Ministério Público. Sim, e os outros 5 dos 7 ministérios são apontamentos políticos. Tanto que dos tribunais dos estados, se a gente pegar as 3 profissões egressas, né, o que o cara era antes de ser conselheiro de contas do estado, 107 eram deputados estaduais, 62 eram secretários estaduais e 48 eram vereadores. Essas 3 profissões, né, profissão, como se fosse, que o cara era antes de ser um tribunal de contas. E quem que nomeia ele? Os políticos. Que ele vai ter que inspecionar. E outro dado ainda mais absurdo, esse é um daqueles que você olha e fala, cara, não é possível, mas é daquelas coisas que assim, não tem publicidade. Porque se tivesse publicidade nesse dado, todo mundo ia estar literalmente putaço, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo sobre esse assunto, que você fica, Tribunal de Contas, por que é isso? 25% dos conselheiros de tribunais de contas de Estado respondem por crimes, como por exemplo, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e esse tipo de coisa. Então assim, é 1/4 que respondem, quer dizer, que foi pego alguma coisa. Depois tem o que a gente
não sabe. Então, um quarto já tá nisso, os outros... Você fala, cara, não é possível. Mas então essa é uma estrutura inteira que políticos criaram pra falsamente inspecionar as contas deles, claro, ganhando também uma putalha de uma grana gigantesca nisso, criando um monte de cargo, um monte de amigo e tudo mais, pra então se defender. Mas, Rafael, não é possível que isso fique pior. Como a nomeação dos conselheiros vem de origem política, o que acontece é que quanto mais um grupo político está no poder ali, mais ele controla a nomeação de quem vai inspecionar eles. Então mais a coisa fica autofágica ali no ponto em que os caras falam, ó, mano, todos os inspetores são os meus amigos. Aí ficou muito bem. E no caso de você ter uma oposição, digamos, por algum motivo, muda tudo lá e entra um cara bem oposição lá no governo. Bom, então agora todo o Tribunal de Contas é de um cara e tem um outro cara no governo. E agora o Tribunal de Contas pode ser usado, pode ser aparelhado, pode se transformar numa ferramenta pra escagalhar o governo do cara inteiro, impedir que ele faça um monte de coisa, acusar um monte de coisa e tudo mais, porque daí os caras vão trabalhar, talvez, não sei. Aí começa a fazer um monte de coisa. Ou às vezes o controle, fala, cara, ó, faz o seguinte, só não mexe nisso aqui que a gente passa as suas outras coisas, beleza? Você pode começar a ter essa função, porque daí o tribunal se torna uma função política. Isso aí é só mais um dos resultados daquela insanidade de você achar que o Estado vai policiar ele mesmo. Por que ele faria isso, certo? Tem toda essa ideia, assim, e é uma ideia louca, até que até liberal clássico acredita nessa loucura, que assim, a gente vai fazer uma divisão de poderes, checks and balances, vai ter pesos e contrapesos, vai ter várias outras coisas dentro do sistema, né, que elas se contra-atacam e impedem, né, que tenha corrupção. Cara, eu não entendo. Eu não entendo como isso é levado a sério em ciência política. Bom, acho que ciência política não é tanto assim, mas eu não entendo como é que tem gente que fala que isso é sério. Fala, não, então a gente vai criar um tribunal aqui que vai inspecionar. Tanto que teve um desgraçado, eu falei sobre isso lá atrás também, isso é importante recuperar. Teve um maluco lá do Amazonas que resolveu, né, um deputado federal, fazer uma lei pra dizer que vai ter um tribunal em cima dos tribunais de contas do Estado. Não, porque agora sim, né, porque ó, tinha o Estado regulando o Estado, daí os dois estão roubando, então a gente cria outro Estado em cima, e daí, né... É um negócio bizarro, mas acontece. Essa ideia de que o Estado vai se inspecionar, de que políticos vão inspecionar políticos, é uma loucura. Ou os caras vão ser amigos, ou seja, vai passar tudo, ou eles vão ser inimigos e vão usar esse poder de inspeção um pra ferrar o outro. Aí você fala, não, mas eles têm que ter uma noção cívica. Eu não sei, eu honestamente não sei mais o que falar pra uma pessoa que fala isso. Não, mas é que o cara tem que ter uma noção democrática, cívica, de uma república, entender que isso tá errado e não fazer isso. Eu não sei mais o que falar pra alguém que pensa nisso. Mas então como é que a gente pode reduzir corrupção? Como é que a gente pode reduzir esses esquemas? Como é que a gente pode reduzir dinheiro desviado? Cara, você reduz poder político. Enquanto o cara tem o poder de mandar na sua vida e mandar no seu dinheiro, o cara vai roubar. Porque por que ele não faria isso? Por que o cara que não rouba teria uma vantagem em cima do que rouba? Você pode fazer uma sabotagem política, colocar uns caras pra dentro ali, tudo bem. Você consegue fazer algumas coisas assim, mas o sistema como um todo continua na sua lógica, continua na sua operação. O jeito que você faz pra reduzir corrupção é reduzir a quantidade de dinheiro que tem na mão desses caras. É reduzir a quantidade de poder que tem na mão desses caras. É não pedir que esses caras tenham mais poder. Porque toda vez que você pede que o cara tenha um novo poder e tenha um novo orçamento, é mais dinheiro na mão de um político, como no caso dos Correios. Os Correios faturam 18 bilhões de reais por ano, e são 25 apontamentos políticos ali, presidente, vice-presidências e os diretores embaixo. Então você está colocando dinheiro na mão de político. Toda vez que alguém fala assim, ah não, o Estado deveria fazer, o que esse cara tá dizendo é o seguinte, um político deveria ter dinheiro pra fazer isso, e se eu não gostar eu tenho que pagar mesmo assim. Enquanto a galera tiver essa ideia, vai ser uma lava-jato atrás da outra. Enfim, espero que a lição tenha sido aprendida, espero que a gente esteja no caminho de aprender essa lição, certo? Porque assim, pra dar um tom um pouco mais otimista, assim, muita gente cai nessa conversa, muita gente sequer sabe que TCE existe, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, mas assim, as pessoas estão começando a acordar pra isso e pensar, não... Isso é meio burrice aí mesmo, né? Meio estranho esse negócio. As pessoas estão começando a sacar isso, estão começando a ter uma consciência maior de que não tem como essa possibilidade do sistema funcionar, e conforme isso cresce, a liberdade cresce, certo? É um trabalho de acordar as pessoas um por um, é um trabalho de ir passando informações, como por exemplo, 25% dos conselheiros respondem à agressão criminal por formação de quadrilha, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção.
é uma coisa de informar as pessoas pouco a pouco, e é uma daquelas coisas, né, que é meio que massa crítica. Primeiro muito devagar e depois muito rápido. Conforme as pessoas entendem isso, conforme as pessoas conseguem ver isso na prática, conforme tem mais gente que nem eu, assim, canais fazendo isso, expondo essas coisas, mais a galera percebe qual que é a realidade da coisa, e não a fantasia, né, o conto de fadas de pesos e contrapesos, por favor. Enfim, por esse vídeo é isso.